Inteligência, intelectualidade e cultura. Inteligência é a capacidade de fazer as conexões básicas, os pensamentos mais objetivos e concluir os pensamentos de uma forma imediata. Já a cultura é o que hoje fala-se muito, né, mas que sempre existiu, sobre ler mais, estudar, se empanturrar de informações, o conhecimento no geral. Não é errado e até colabora com a inteligência, mas também cria aquela simpatia com determinados pensamentos. E daí eu acabo formando conceitos pré-determinados, ou seja, pré-conceitos. E assim eu começo a desconsiderar o contexto e conceitos divergentes. Porque eu li, né, coube dentro da minha realidade, dentro já da minha cultura, absorvi aquilo ali, então, opa, isso aqui tá certo, ninguém pode questionar isso. Já a intelectualidade, ela é a capacidade de você subjugar, ou seja, você dominar a inteligência e a cultura, mas não a dos outros, a partir de mim mesmo. Eu as coloco sob mediação, né, que seria um raciocínio analítico, aquele que vai fazer uso da minha crítica, mas não é uma crítica ao outro, não é eu me preparar para criticar o outro, mas criticar o que eu já estou pensando, o que eu aprendi, o que eu absorvi no livro, que eu achei que faz sentido, mas que dentro do contexto aquilo não está encaixando bem. Então daí eu faço uso do meu intelecto, eu vou subjugar a minha cultura, eu vou subjugar a minha inteligência, as coisas que eu aprendi, e vou tentar adaptar isso para um contexto. Então, filtrar o que a cultura e o que a minha inteligência conclui no óbvio e no imediato é fundamental para que eu saia do ambiente de respostas prontas. Intelectualizar e transformar a resposta pré-determinada socialmente para caber num contexto específico. E não só isso, um contexto real, de uma maneira que seja possível esse diálogo. Porque o contexto do que eu li, do que eu aprendi, do que me passaram, não é generalizado. É para aquilo ali, para aquele grupo, é para aquele momento. Então ele não deve ser tratado como uma fórmula matemática. Hannah Arendt, filósofa judia, no livro A Crise da Educação, ela diz que uma crise só se torna pior do que está quando as pessoas querem resolver com ideias prontas. Todo pensamento social que insiste em dar as respostas prontas, ele está concluindo pelo raciocínio lógico e não raciocínio analítico. Ele não está olhando o contexto, ele não está juntando a realidade. Por que Hannah Arendt chegou a essa conclusão? Ela acompanhou o julgamento de um alemão chamado Eichmann. Então ele foi capturado na Argentina e levado para ser julgado pelo Tribunal Judaico em Jerusalém, no fim da Segunda Guerra Mundial. Ele estava sendo acusado por crimes contra a humanidade, antissemitismo, né? E Israel queria também provar. E todas aquelas pessoas que estavam envolvidas nos atos de violência, nos campos de concentração, deveriam ser punidas. Porque o que aconteceu? Quando a Segunda Guerra acabou, vários daqueles soldados, muitos, se não todos os que estavam lá, voltaram às suas vidas normais. Quem era médico voltou a ser médico, quem era advogado voltou a advogar, juízes. Israel não gostou nada disso, né? Ele queria que essas pessoas fossem punidas. E esse julgamento era para provar que essas pessoas mataram sim por antissemitismo. Acontece que Eichmann, ele dizia que ele não matou nenhum judeu, nenhuma criança. Ele não matou. E Hannah Arendt, ela pensou assim, não, realmente, se o Estado me dá uma ordem, eu tenho que cumprir essa ordem. Então, realmente, eu não estou decidindo nada, é o Estado que está decidindo. Se ele desobedecesse, ele ia ser tratado como um traidor. E como ele não era judeu, ele estava ali defendendo a nação dele. Fez todo sentido para Hannah o que ele estava dizendo. Quando ela escreveu esse artigo, os judeus entraram numa crítica a ela cruel, porque ela era judia e ela estava dando razão ao que o alemão estava dizendo. Então ela, com essa observação, ela passou a chamar a atenção para esse perigo, né, de governos que sabem dessa falha no pensamento humano de não fazer o uso natural do intelecto.
do mesmo modo que a gente faz da inteligência diante da cultura. E essa educação, né, de respostas tão óbvias, que é dificilmente pensar diferente, porque ela é tão certa como 2 mais 2 resulta em 4. Então o raciocínio analítico, ele não é ensinado nas escolas. Por mais que digam que hoje a massa tem um pensamento crítico e que ninguém engana mais. Olha, o que existe é um pensamento crítico pronto, que atende para uma oposição, mas e o meu pensamento crítico? E o pensamento crítico do indivíduo? Ninguém ensina sobre isso. O que eu sei é que a direita criou heróis e começou a domesticar todo mundo e oprimiu a mulher com a educação. E agora vem a esquerda com uma outra política já pronta, né? Que a mulher tem que buscar a libertação. Não sou contra. Tá? Eu estou explicando. Eu preciso explicar para você entender. Então, a mulher precisa se emancipar para ela não viver mais o meio patriarcal. Então, veja bem. Tudo muito certo. Tanto um lado quanto o outro está certo. São filosofias prontas, existem. A questão é, qual foi o caminho que fizeram? Eu preciso saber que método eles fizeram. Como eles chegaram a esse raciocínio. Ah, eu vou ler Karl Marx e eu vou entender. Não, você não vai entender se você não tiver o intelecto em exercício. Você vai somente absorver e vai simpatizar com a ideia, porque você faz parte da massa. Marx, ele afirmava que a industrialização foi só uma maneira das elites dominarem os meios de produção. Afinal, né, um pobre não tinha condições de construir uma máquina, né, e nem de competir com elas. Essa foi a verdade de Marx no tempo dele. Hoje, olha o contexto. Por que é importante eu saber o contexto? Eu me situar no contexto. Hoje é mais claro que a industrialização ela foi uma consequência de alta da demanda. E que atender essa demanda usando o ser humano como Karl Marx pensou, seria explorar. Seria uma exploração, não teria como. A mão de obra também ia se tornar caríssima e por isso o fim da escravidão foi importante. Esse foi um dos fatores, a mão de obra ia sair muito cara. Então era melhor construir máquinas e contratar funcionários, porque aí não seria tanta exploração. Eles seriam muito mais explorados se fosse o ideal de Karl Marx. Que houvessem ali comunidades para fazer aquele trabalho que as máquinas estavam fazendo. Não ia dar certo, gente. Hoje a gente sabe que não ia dar certo. Ia levar as pessoas à exaustão. A gente não faz o trabalho das máquinas. A gente já fica exausto de tanto trabalho. Imagine se não houvesse máquinas. Compreende? A gente precisa usar o pensamento analítico. O que o Karl Marx falou podia caber no tempo dele, legal, podia caber. Mas não foi, hoje a gente sabe que não foi uma verdade dizer que a industrialização foi só um meio de tomar posse dos meios de produção. Não foi isso, foi uma demanda que precisava ser atendida. E hoje a gente sabe disso, porque a gente vive num mundo que mesmo com máquinas, o homem é sobrecarregado de trabalho. Agora, eu concordo. Então veja, por isso que muita gente conversa comigo e fala assim, você, a pessoa de esquerda, ela acha que eu sou de direita. A pessoa que é de direita, ela pensa que eu sou esquerda. Mas qualquer filósofo que se preze, eu vou dizer intelectual, qualquer intelectual que se preze, que você converse, você não vai saber se ele é de esquerda ou se ele é de direita. Porque ele contextualiza as coisas. É preciso contextualizar. Se você não contextualizar, você está sendo partidário. Voltando ao assunto, embora eu concorde com outro ponto de vista de Marx, que o Estado ficasse responsável por controlar esses meios de produção e garantir que esses produtos eles não recebessem um preço que a própria pessoa que manipula as máquinas ou a própria pessoa que está vendendo ali não tem condição de comprar. Então isso é uma coisa realmente bem coerente da parte de Marx, né? Inclusive tem aquela famosa música do Zé Ramalho, né, Cidadão, que a pessoa constrói igreja, constrói edifício, mas ele mesmo não tem nada daquilo e nem pode frequentar às vezes. Essa visão dele eu acho muito interessante. E nenhum governo, nem de esquerda nem de direita, faz isso. No entanto, é o que eu acho que deveria acontecer. O que a gente tem na nossa educação é uma supervalorização da inteligência lógica. Né, dessa inteligência que é a matemática. Um grande burburinho sobre a educação de Paulo Freire, né? Mas se a gente observar com mais crítica, nós vamos perceber que também está havendo apenas essa troca de informações sem filtro.
que acabou acarretando essa polaridade cega sem abertura para o analítico. Veja que alguns tempos passados, não muito distantes, porque eu não sou tão velha assim, né? Bastava ter um diploma para ser respeitado como uma pessoa de nível superior. O próprio nome já diz, né? Nível superior. Então, qualquer opinião que um graduado falava era super valorizada. Vamos ouvir o que o fulano tem a dizer, porque ele é graduado, né? E não importava a graduação dessa pessoa. Hoje, depende da graduação que as pessoas fazem para que elas sejam respeitáveis. Ou, do contrário, elas vão ser desrespeitadas. Como a gente conhece hoje em dia aquela briguinha do pessoal de exato com o pessoal de humanas. Bando de pateta. Tá claro que o lado apenas foi invertido. Se antes pensávamos na moral e cívica, hoje a gente pensa em desmoralização e incivilização, quando, ao invés de desconstruir, está havendo uma destruição. Porque desconstrução é um processo. Destruir é uma violência gratuita. É a severidade. Severidade, ela tem tudo a ver até no conceito de esquerda com o pensamento judaico, né, sobre direita e esquerda, que fala-se exatamente isso. A direita significa bondade, não que a direita seja bondade mesmo, estou trazendo apenas a analogia. Então, a direita significa bondade e a esquerda, severidade, de forma que, nas decisões, no pensamento judaico, eles devem sempre saber qual usar. E em situações extremas, priorizar a bondade, não usar a severidade. Por que o pensamento judaico diz que, numa situação extrema, a gente precisa priorizar a bondade? Porque severidade, numa situação extrema, como disse Hannah Arendt, só complica mais ainda as coisas, né? A situação. Porque severidade significa a resposta pronta. Vamos fazer isso porque é assim que tem que ser. Diante de tantos pensamentos fabricados, né? Ou melhor dizendo, pré-fabricados, o que deveríamos começar a introduzir na educação e tornar comum dentro de nossa casa é o pensamento analítico. É o exercício que vai encontrar muitas barreiras? Sim, é um exercício que vai encontrar muitas barreiras. Porque a tendência é preferir resolver as coisas da maneira mais básica possível, ainda que o custo seja muito alto. As pessoas estão ali preferindo pagar para ver do que amenizar os problemas. As pessoas estão muito cansadas, né, da mente, elas não querem nada, elas querem não querem mais ler, começa ali um textão. E por isso elas só absorvem. E daí elas simpatizam com o pensamento, é isso e aquilo, eu vou começar a deduzir o mundo a partir disso aqui. Isso não é pensamento analítico. Então é mais fácil tratar com inteligência tudo que seja oposto do que foi construído e o que já deu início a uma destruição, do que entrar no processo. Vamos fazer as coisas respeitando um processo. Hoje, o que a gente tem não é uma desconstrução. As pessoas falam que a gente está desconstruindo. Não, não estão desconstruindo, estão destruindo. Não está havendo processo. Está havendo uma violência gratuita contra a moral que foi construída há muito tempo. Por exemplo, eu escutei de um professor de língua portuguesa que alguém corrigiu um outro porque falou errado é preconceito linguístico. Olha, pouco tempo atrás, a nossa educação, até dentro de casa, era que não podia falar palavrão. Ao menos na minha família, no meu bairro, na minha escola, pronunciar palavras como merda, cocô, bunda, né? E até mesmo na televisão, essas palavras eram substituídas, né? Busanfa, caquinha, pum, né? Caraca, né? Na novela, foi substituída por caracoles. Então, quando falávamos errado, ou palavras chulas, as professoras corrigiam, os pais, os tios mais velhos, qualquer um nos corrigia, e nós respeitávamos, porque sabíamos que, se alguém ouvisse a gente falar errado, ia chamar nossa atenção, ia corrigir. Então, a linguagem social era a linguagem formal. E a informal significava que essa pessoa não tinha estudo. Ocorre que, nesse passado não tão distante,
Esse falar bem e corretamente era desejável, era admirado até pelos que não tinham e não tiveram acesso à educação. Eu lembro da minha avó que ela me elogiava quando eu comecei a escrever e a pronunciar as palavras certinhas. Com o tempo, a força da disseminação da política idealista partidária de esquerda, ao invés de admiração pelo pudor, pelo falar com polidez, transformou-se um elemento de depreciação do indivíduo. Então, quando alguém era e passou a se apresentar muito polido, muito recatado, daí passou a ser motivo de piada, de inferiorização. Almofadinha, playboyzinho, gomadinho, CDF. Né? Se eu andar muito certinho, as pessoas falam, lá, a recatada. Então a pessoa vira piada. Ou seja, eu não posso corrigir alguém que está falando errado, mas as pessoas podem debochar de mim por eu escolher ser uma pessoa polida, por eu escolher ser uma pessoa que se traja ainda com pudor. Então veja que não há um processo, há sim apenas uma meta de destruição. Então daí inicia-se a imoralidade. Olha só como dentro do pensamento analítico eu já estou parando em imoralidade, moral e imoralidade. Tudo está interligado. Então inicia-se a imoralidade como ideologia. Imoralidade sempre existiu. E em vários momentos da história, mesmo em livros sagrados, ela é entendida como um problema que acarreta consequências graves, como assassinatos por motivos fúteis. E isso aconteceu lá no nazismo. Por quê? O que é imoralidade? É desrespeito à moral. E o que é moral? Limite. Diferente de amoral, quando eu não tenho conhecimento da moral. Então, Hannah Arendt, ela fala sobre isso, que quando a massa, os populares, a maioria, começa a se convencer que o raciocínio lógico é intelectualidade, eles se tornam sujeitos amorais e deixam a primeira postura, que era a imoralidade. Se antes eles faziam para contrariar a moral, depois eles passam para uma outra fase, que eles começam a fazer porque se perderam totalmente da consciência moral. Ou seja, aquela consciência da violação de uma moral, ela passa a não existir mais na sociedade. E a amoralidade começa a formar novos conceitos. Então não é uma construção, porque a construção ela vai sempre se basear na moral. E a destruição vai destruir a moral e criar uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente nova. Novamente citando Hannah Arendt sobre o caso do julgamento de Eichmann, que a questão de ordem era oprimir e matar judeus, não existia nenhuma base moral, mas sim existia uma base amoral partidária. Quando há partidarismo, centralizam essas ideias de compensação, invertendo valores e apagando-os, e o outro, seja lá quem for, se não é dali, daquela etnia, daquele grupo de cultural, ele é hostil e precisa ser reprimido, oprimido, excluído da sociedade. Por isso, sabendo que moral é sobre ensinar limite e imoralidade é destruir limite, nós podemos falar sobre educação, que no mundo atual costuma tratar a moral como uma forma agressiva de controle. Só que ninguém tentou aplicar a intelectualização dos métodos educacionais. São apenas métodos inteligentes, objetivos e culturais, para caber rapidamente no pensamento e obter os resultados esperados. Como eu disse, intelectualizar uma situação não necessariamente está dentro do que eu realmente quero alcançar. E governo nenhum quer educar um indivíduo para um resultado que não seja totalmente o que ele deseja. Nosso pensamento social não deve seguir a mesma estrutura de um pensamento religioso, nem do pensamento lógico, né, onde não se deve pensar em transformações mediadoras, apenas pensa-se como cálculos, se essa resposta não está certa, tem outra já pronta, e essa talvez funcione. Mediar é eu saber situar os dois lados de forma que eu consiga chegar a um bem, alguma coisa boa. Não é exatamente o que eu gostaria, não é o resultado da fórmula, mas é já alguma coisa. Tá? Então a intelectualidade é sobre isso. Não vai nunca chegar ao resultado das fórmulas. Ela simplesmente vai encontrar ali um meio, porque eu preciso entender que os extremos eles precisam existir. Eu não posso simplesmente chegar na questão política e querer que suma a esquerda de vez.
Assim como a esquerda não pode querer destruir a direita, como é um pensamento de Marx. Ele fala que a elite tem que desaparecer. Eu não concordo com isso, porque tem que existir o equilíbrio. Porque se eu destruo a elite, alguém vai ter que tomar esses meios de produção e logo esse alguém que vai se tornar a parte da elite. E é isso que, inclusive, a esquerda brasileira acabou montando por esses anos, né? E perpetua, mesmo quando a direita toma posse, que é esse Estado elitizado. Dr. Enéas Carneiro falava muito sobre isso, né? De um Estado elitizado. Intelectualizar a cultura e a inteligência é esse caminho quase que impoliticamente correto, porque ele não vai receber apoio de nenhum dos extremos. Porque o extremo, ele quer a resposta óbvia, ele quer a resposta imediata, a resposta bem clara, e ele quer chegar a esse resultado. E o caminho da mediação é querer alcançar algum resultado positivo, mas não aquele que se espera.